Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de julho de 2014, é uma segunda-feira e o nosso verbete é de número 3090. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 13 máximas. E o tema de hoje a ser debatido é o Colégio Invisível da Cosmoeticologia, da especialidade Colegiologia, e ele foi redigido pela professora Isabel Conceição. Ela é professora universitária, graduada em administração de empresas, tecnóloga em cooperativismo, pós-graduada em administração de cooperativas, especialista em associativismo e cooperativismo. Natural brasileira de Vertentes, Pernambuco. Voluntária da Conscienciologia desde fevereiro de 93 e docente em Conscienciologia desde maio de 96. Tenepsista desde outubro de 98. Agora, o Colégio Invisível da Cosmoeticologia é a organização não institucionalizada formada pela rede de conexões entre pesquisadores, por meio de vínculo consciencial com o objetivo de fomentar o aprofundamento das investigações e intercâmbios científicos em cosmoética ou moral cósmica multidimensional, tendo em vista a produção de gestões e o aperfeiçoamento da holomaturidade das consciências em geral. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal cosmoético, o holopensene grupal cosmoético, a retilinearidade pensênica. Na fatologia, a comunidade científica informal, os grupos de estudos da conscienciologia, os encontros presenciais do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, as reuniões online, o ambiente sem espaço para imposições, autocracias e eufemismos de qualquer natureza. A especialidade indicando o público-alvo assistencial. A extrapolação da ética humana, o avanço do entendimento da moral cósmica, o estudo de temas transcendentes, a inovação relacional, o upgrade mental somático, as sutilezas da cosmoética, a pesquisa contribuindo para o estado mundial, o valor prioritário do uso da cosmoética. E na parafatologia, a autoconscientização cosmoética, as reciclagens pluriexistenciais de posturas anacrônicas, as extrapolações paraperceptivas, a vivência das projeções lúcidas interassistenciais, o encontro extrafísico dos integrantes do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. E aqui a gente chama a atenção que na divisão detalhismo nós temos 24 sessões, né? Então está bem detalhado, tem bastante assunto aí para a gente discutir. E na argumentologia nós destacamos então essa listagem com 8 resultados relativos aí aos trabalhos do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que foi estruturado desde o dia 8 de março de 2013, portanto já tem aí 11 anos de existência. E na remissiologia nós destacamos autocorreção, autoincorruptibilidade, conduta cosmoética, cosmoética formal e intensio recta. E na frase enfática, o Colégio Invisível da Cosmoeticologia, fomentador de neoverpões e publicações temáticas, contribui para a implementação efetiva das reciclagens intraconscienciais dos integrantes. Na questionologia, você participa de algum colégio invisível da conscienciologia? Se participa, como avalia os ganhos conscienciais? Já compartilhou autoneoverpões encontrados a partir de pesquisas? E na bibliografia específica, nós destacamos aí as 4 fontes, né, bibliográficas. E na mega-análise feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, a Marilene Raganin, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Então, nós destacamos cosmoética, pesquisa, estudo, fórum, intercâmbio, mega-valor, neoverpom, publicação, reciclagem, auto-organização, cosmoeticário, ortopensenidade, autodiscernimento, autorresponsabilidade, assistencialidade, holomaturologia, cosmoeticologia, paradireitologia, comunicologia, colegiologia.
Agora, professora Isabel, hoje a gente é um dia bastante especial, não é isso? É o início aí da primeira semana paracientífica da Conscienciologia. Para quem quiser participar, né, que esteja aqui em Foz, inicia hoje, vai até 27 de julho. Essa semana inclui aí o encontro dos colégios, não é isso que acontece hoje? Daqui a pouco você fala com mais detalhes. E também a gente tem o simpósio de teáticas da Conscienciologia. Então, pessoal, a gente chama atenção realmente, eu tenho falado aqui inúmeras vezes sobre a importância desse encontro, dessa semana, porque é essa abordagem paracientífica da Conscienciologia que vai levar para frente o aprofundamento e, vamos dizer assim, vai fomentar aí as nossas reciclagens e a expansão da Conscienciologia no planeta, tá certo? Então, todas essas atividades relacionadas a essa semana, na minha opinião, são muito importantes. E aí também a gente destaca, aí puxando o braço um pouquinho para verbetografia, a gente destaca que já aconteceram, né? Já teve defesa de alguns verbetes e elas continuam aí ao longo desses dias. E a gente entendendo, então, a importância dessa, vamos dizer assim, desse sinergismo, né, das diversas atividades possíveis na CCCI, convergindo para o aprofundamento das temáticas aí conscienciológicas, tá certo? Agora, professora Isabel, então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da sua motivação, do porquê de você escrever esse verbete, pensar nessa ideia e nesse tema. Claro, você é uma integrante desde muito tempo, né, do Colégio Invisível, estudiosa do assunto. Então, queria que você contasse para a gente aí, clareasse um pouco mais a sua ideia e a motivação para escrever esse verbete. Obrigada. Boa tarde a todos, teletertulianos e tertulianos aqui presentes. Antes de começar a falar, eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer à professora Neida Cardoso, da Enciclosapiens, que acompanhou de perto a produção dessa GESCOM. A professora Adriana Rocha, que foi coordenadora do Colégio Invisível antes de mim, depois da Cristina Aracac, que foi a Cristina Aracac foi a primeira coordenadora e fundadora desse colégio, há 11 anos, né? E que me incentivou a participar como coordenadora. Foi uma experiência muito rica. E eu estou aqui tentando retribuir com alguns aprendizados. Agradecer ao professor Márcio Alves, aqui à minha direita, convidado, e que vai assumir o Colégio Invisível a partir de hoje. Ah, é verdade? Puxa, parabéns. Estou passando bastão aqui para ele. Bom, a equipe da Pré-IC Cosmoetos, que na pessoa de Regresson Alves, Adriana Rocha, Cici Prado, Fátima Santos e Vera Stefanello, eu e Márcio. Aqui em Foz, né, esses integrantes são da Pré-IC, não são do Colégio Invisível. O Colégio Invisível tem mais integrantes que são à distância. Temos integrantes de Portugal, de Espírito Santo, Santa Catarina, Manaus, Fortaleza, tem vários lugares. Hoje nós estamos com 12 integrantes participando das reuniões online. E a todos vocês presentes. O que motivou a escrever este verbete foi um compromisso praxeológico, uma responsabilidade consciencial. No momento que eu assumi o Colégio Invisível, que foi final de 2011, 2012, até hoje, eu tive muito aprendizado, e eu acho que as pessoas precisam saber como é um Colégio Invisível, a importância desta ferramenta para nós que pesquisamos qualquer tema da Conscienciologia, para manter aquecido, atualizado quanto às verpões encontradas. Agora, Isabel, me deu eu acho que você também é especialista em conscienciocentrologia, né? Coordenou a Unicim. Eu acho que ia ser bem enriquecedor você ensaiar aí um breve cotejo entre Colégio Invisível e uma pré-IC ou uma IC, porque também acho que ia ser importante você comentar para a gente sobre essa transição, esse relacionamento do colégio com a Cosmoetos. Olha, realmente é muito interessante, me chamou a atenção, quando eu estava à frente da Unicim, eu vi, tinha vários conselhos,
No Conselho Científico tinha o Colégio Invisível como um item, mas o Colégio Invisível tem mais de 30 colégios. É uma ONU do Colégio Invisível, como a Unicim é a ONU, entre aspas, das ICs, da Conscienciologia, né? Das instituições conscienciocêntricas. E aí nós sugerimos para o Roberto Almeida, o professor Roberto Almeida, que epicentra os Colégios Invisíveis, para a gente abrir um colegiado, um conselho de colégios invisíveis. E chamou-se Colegiologia. E nós abrimos esse conselho na Unicim, e ele epicentra, ele e a professora Marília Santana, epicentram até hoje, e esses encontros, eles estão sendo feitos a partir disso. Imagine 34 colégios invisíveis, cada um com 20, 30, 40 integrantes, uns mais, outros menos, o tanto de sinergismo pesquisísticos que nos geram. E outra coisa, uma instituição conscienciocêntrica, ela é adstrita àquele grupo que faz parte dela. Um colégio invisível, ele transcende tudo. Porque num colégio invisível, de cosmoética, por exemplo, que é o que nós estamos abordando, pode ter pesquisador de todas as ICs, de todos os organismos, formais, informais. Então, a teia de relacionamento e de troca é fantástica. É uma liberdade de expressão, uma liberdade de pensamento. É um celeiro de fomento à pesquisa inimaginável. Porque você não precisa ter uma pesquisa pronta, um trabalho pronto. Basta ter um tópico que te instiga a querer estudar mais e compreender aquele tema. E aí você trocar com as pessoas que também estudam aquele tema, que estão em outros países, é fantástico. Vale a pena. Eu acho bem importante a gente, essa abertura, né, dos estudos da Conscienciologia pelos colégios, porque justamente como você colocou, permite que pessoas do mundo inteiro, de países diversos e cidades, né, até mesmo no Brasil, claro, que possam participar ativamente aí das pesquisas, né, transcendendo aí qualquer limite geográfico, né. Então, bem importante, muito, muito séria essa abordagem aí para o desenvolvimento da Conscienciologia. Agora vamos lá, a gente tem várias perguntas. Na estrangeirismologia, na primeira linha, ele pergunta se você poderia falar como é o layout atual da aula à distância. E aí ele faz uma nota aqui, olha, a distância leva crase, mas não leva não. A distância é uma controvérsia, essa crase, e tem puristas aí que defendem que não leva. Enfim, na enciclopédia a gente padronizou que só coloca crase quando precisa diferenciar da distância enquanto substantivo. Aí sim a gente coloca crase, mas é muito raro essa condição. Em alguns momentos... o Eucardio é especialista. Desculpe, Eucardio. Fala você aí, que é um grande especialista no assunto. A regra que a gente verificou na gramática é que quando é só a distância, não precisa crase. Não precisa. Agora, se você fala em a distância de tantos metros, a distância de tantos quilômetros de dias, aí você tem um complemento, vai a crase. Não sei daí porquê, funciona como um substantivo, não é isso? Aí pode confundir doar ser um artigo comum, né? Mas essa é uma regra que está numa gramática, não tira dúvidas do português, então a gente adotou essa... Tá certo. De todo modo, a gente agradece a contribuição do verbetógrafo e a gente entende que tem uma ambiguidade aí que precisa ser corrigida e acertada na enciclopédia como um todo, não é isso, Eucardio? Parece que tem alguns casos que está com crase que não deveria estar, segundo essa nossa premissa. Nunca se chegou a discutir esse assunto. Isso. E também fora, ali no ensino, é variado, alguns colocam notas, outros não, então a gente aqui internamente adotou essa sistemática. As controvérsias e sutilezas da língua portuguesa. Mas, muito bem, a gente agradece. Conceição, então vamos lá, pergunta? Vamos, o layout que a gente imagina, não tem tempo nem espaço. Imagine alguém lá em Portugal, madrugada, porque às vezes a gente está aqui 8h30 da noite, entrando no online, toda terça-feira, que é a nossa reunião online. Ela lá está de madrugada, né? E aí ela entra
certamente ela está num lugar mais confortável, de pijama, sabe-se lá. Outro está lá em Manaus, outro está em Santa Catarina, mais outros lá no Espírito Santo. Como que seria essa sala de aula? Dá para imaginar? Todos nós conectados com a mesma, vamos dizer assim, com o mesmo entusiasmo para estudar um tema tão de ponta, tão instigante. Então, essa aula, ela não é o mundo? E se transcender o próprio mundo? Se entra em outras... Isso não existe ainda, é palpável, mas por que não intergaláctico? Dá para imaginar? Qual seria o layout dessa sala de aula? Ela não é uma teleconferência. Ela é uma teleconexão mental somática, ideativa. Então vamos deixar vocês pensarem o que vocês quiserem. Agora ele pergunta também na fatologia, na página 2, segunda linha. Quando ocorrem os encontros presenciais do Colégio Invisível da Cosmoética? Nós, no início, quando as professoras Adriana e a professora Cristina começaram o colégio, elas tinham uma premissa do colégio de realizar esse encontro presencial 2 vezes ao ano. Uma vez em Foz e uma vez fora de Foz. Tanto que e isso foi por alguns anos, né? Tiveram encontros até na China, em Natal, em Porto Alegre, não sei. Tá, tem aqui nas pontuações do próprio verbete. Depois que nós assumimos, que aí eu assumi, aí não foi mais possível fazer 2 encontros, por 2 motivos. Porque quando eu assumi o Colégio Invisível da Cosmoética, da Cosmoeticologia, o grande grupo que tocava esse colégio, ele já tinha ido para um outro colégio, que é o Para-Direito. E aí ficou muito minguadinho de participantes, aí nós tivemos que recomeçar, reestruturar, um outro grupo entrando. Algumas pessoas permaneceram, mas a grande maioria saiu. Então, nós não tinha sentido ficar fazendo 2 eventos ao ano. Então, nós passamos a ser anual. De lá para cá tem sido no mês de novembro, em Foz do Iguaçu. Esse ano deverá ter, no final de semana de 22, 23 de novembro. Está previsto um encontro presencial, onde os integrantes do colégio, a gente abre a CCCI também, mesmo que não sejam integrantes, apresentem textos, artigos sobre o tema cosmoética. Aí nós juntamos o grupo e vamos debater. Às vezes nós fazemos uma imersão em laboratórios sobre cosmoética, nós debatemos o tema do encontro e às vezes a gente passa a semana envolvido com isso. É uma oportunidade muito interessante. Eu já tive a oportunidade de participar de um evento apresentando um trabalho. É muito interessante, porque você, mesmo não sendo do colégio, você entra naquele holopensene e consegue compreender um pouco mais, aprofundar um pouco mais naquele assunto específico, né? Em relação aos encontros presenciais, a gente que está desde o início, né? É interessante que o holopensene desses encontros presenciais, ele é muito acolhedor. Certamente. Né? Era assim, a gente se sentia muito à vontade para expor as problemáticas em relação à cosmoética. Então, assim, sempre teve... É engraçado que não era de propósito, mas o fluxo parapedagógico dos encontros presenciais normalmente funcionava assim. Você tinha um momento assim que sempre tinha um pesquisador que expunha o seu caso pessoal, né? Então fazia assim um momento de autoexposição das suas reciclagens, das suas questões íntimas em relação à cosmoética, e tinha momentos assim mais, vamos dizer, técnicos, né, da abordagem, e sempre num ambiente muito acolhedor. Então assim dava esse holopensene de liberdade para as pessoas fazerem essa troca. Então, era muito característico, quer dizer, é muito característico, né? E agora a gente quer transferir isso para pré-IC, né? Esse é o holopensene. Só para ilustrar, num dos encontros gerou esse documento aqui. Um dos temas, o 11ª imersão na cosmoética, chamou-se Paz, Tríplice Fronteira e Cosmoética. E teve uma entrevista com o professor Valdo. Então, gerou um DVD que é uma das GESCONs desse encontro presencial.
Então, todos os trabalhos estão aqui. Outro encontro que aconteceu em Saquarema gerou a Carta da Paz, como a gente chama, a Carta de Saquarema, que tem 30 artigos, foi bastante debatido pelo grupo presente naquela ocasião, de altíssimo nível o encontro, e, ao final, nós produzimos a primeira Carta da Paz da Conscienciologia. Agora ele pergunta também qual é a frequência das reuniões online. Elas são semanais. Por enquanto estão ocorrendo às terças-feiras. Neste evento da Semana Paracientífica, nós vamos ter uma reunião geral, terça-feira, dia 23, das 8h30 às 11h30, com toda a equipe para fazer o replanejamento do ano, talvez do bienal, do Colégio Invisível da Cosmoética, da Cosmeticologia. Então, aí nós vamos rever se continua às terças-feiras, ou vai ser a maioria do grupo que vai decidir, em colegiado. Inclusive, aqueles integrantes que não estão aqui vão estar participando online dessa reunião. Todos estão convidados, não preciso já estar integrando o Colégio da Cosmoeticologia ainda. Muito bom. Pode falar. Acho que seria até interessante aproveitar a oportunidade, né, para convidar todo o pessoal, todos os integrantes atuais, né, do Colégio Invisível da Cosmoética, que estiverem em Foz, ou que virem participar aqui da Semana Paracientífica, para estarem presentes no dia 23, né, no horário que a Isabel mencionou, pela manhã, das 8h30 até as 9h30, e participar dessa reunião. Bem como aquelas pessoas interessadas em vir a participar do colégio também. Então, vai ser uma oportunidade já da gente começar a conversar com todo o grupo, no sentido de já começar a iniciar, né, as atividades para esse próximo período agora do colégio. Tá? Pergunta. Dulce, posso fazer? Claro. Isabel, a minha pergunta é assim, uma questão de ordem mais de cognitiva. No seguinte sentido, vamos pegar o tema, por exemplo, Estado Mundial. O Estado Mundial, ele tem um vínculo com o Colégio Invisível, ele tem um vínculo com a Pré-IC, ele tem um vínculo forte aí com o Paradireito. Como é que a pessoa identifica qual é o local ideal para ela estar presente, né? Ou para ela participar com mais intensidade? Não sei que a pessoa tem interesse no tema Estado Mundial. Ela pode tanto participar do colégio, como participar da Pré-IC, como fazer pesquisa no Paradireito, né? Qual seria o viés que a pessoa teria que focar para ela conseguir acertar mais? Olha, na verdade, cada um de nós tem uma especialidade, um mater pensene da pessoa, que está assim, alinhado com a autoproexis dela. Sim. Se ela que vai identificar aonde é mais produtivo, onde vai ser mais, vai acelerar mais os resultados da sua autopesquisa. É de foro íntimo isso, não dá para dizer este ou aquele. Porque, às vezes, temporariamente é um. Você não precisa ficar eternamente. Você vai um tempo num organismo conscienciocêntrico avançar nas pesquisas, nas autopesquisas, nos resultados de pesquisa, nas recins, as reciclagens intraconscienciais, nas ressex, nas reciclagens existenciais. E aí, às vezes, é um tempo. Pode ser curto, ou longo, ou médio. Então, isso é relativo. Agora, Entende? Isabel, eu concordo com você. Claro que depende de cada um, enfim. Mas, só lembrando, né? Não sei, Fabiana, aí no seu caso, de todo modo, eu penso que se a gente tem a oportunidade de participar mais ativamente do grupo, ou dos grupos que estão focados com aquele mater pensene, então, eu acho que é mais produtivo, né? Porque, por exemplo, se a pessoa mora aqui em Foz, né? E aí tudo bem que ela faz parte de um colégio invisível, daquele assunto, mas aí se tem um movimento de criação de uma instituição, a pergunta é, por que a pessoa não participar, se ela está presencialmente ali? É diferente de quem mora longe, né? Que não tem como, não pode ajudar. Porque se a gente pensar que a instituição, não que seja melhor, não é isso, que um colégio são organismos diferentes, né, Isabel, como você mesma colocou. Mas se a gente pensar que é a instituição que, de certo modo, que formaliza,
que legaliza e que tende a deixar mais perene um trabalho no sentido de uma responsabilidade assim ao longo do tempo. E claro, tem todo um diálogo da IC com o Colégio Invisível, tem focos diferentes, mas a pergunta é, por que a pessoa não ajudar nos dois, não pode? Eu queria até ouvir vocês aí sobre isso, né? Continuando a sua colocação. Não. Claro que pode participar de mais de uma instituição, de mais de uma especialidade, claro. E até salutar isso. E outra coisa, a cosmoética, gente, permeia todas as especialidades. Ela é transversal. Cosmoética é a base da evolução. Só para vocês terem ideia, olha uma fala do professor Valdo aqui em alguma dos encontros da cosmoética. Cosmoética é um brevet para voar. Cosmoética é um passaporte para interagir. Cosmoética, para interagir com quem? Com os diferentes povos, Estado Mundial, com as diferentes dimensões, multidimensional. É a chave de Gazua para a desperticidade. É um longo caminho para vencer. É lógico que nós temos que caminhar um longo caminho para vencer esse gargalo. Vencer nossas idiosincrasias, nossas autocorrupções, às vezes até impercebidas ainda, né? E isso, uns de nós já admite que é anticosmoética e que tem anticosmoética e até está trilhando para superar esses travões, esses trafares. E outros ainda nem se aperceberam, então ainda não é prioridade. Então, é o limite de cada um e vamos dizer, o fôlego de cada um para esta empreitada. Independente dele estar na IC A, B ou D, ele precisará, inevitavelmente, em algum momento, superar e conquistar o máximo possível de seu nível, ampliar o seu nível de cosmoético. Ok. Não sei se alguém... Fazer só uns acréscimos, juntando o que a Dulce falou e a pergunta que ela fez, né? Bom, em primeiro lugar, Dulce, no caso da cosmoética em especial, eu estou na coordenação do colégio, assumindo, e sou integrante da IC, né? Então, isso já mostra assim, um tipo de orientação que pode favorecer essa integração. Então, eu acho que isso é bem legal. Segundo, que, conforme o pessoal ela já colocou aqui, o colégio permite que, por exemplo, o colégio da cosmoeticologia, então eu estava conversando com um colega hoje, é da parapedagogia, lá do intercâmbio. A parapedagogia, o exercício da parapedagogia passa pela cosmoética. A cosmoética está perpassando tudo, mas todas as ICs têm esse tipo de interface. Então, também existe essa integração, né? E agora, o aspecto que ela perguntou, que é justamente a escolha, né, do que eu entendi, então, o que eu vejo assim, é que a cosmoética, isso é um entendimento, né, mas passivo de interpretações. No caso da cosmoética, eu penso que ela está na fundamentação, quer dizer, é a base. Eu entendo assim, evidentemente, cabe, eu acho, à pessoa, na experiência efetiva junto ao paradireito e à cosmoética, ela identificar qual é o melhor espaço para o trabalho dela. Do ponto de vista prático, do ponto de vista, digamos assim, mais teórico, previamente, né, você concebendo a coisa. Eu penso assim, que no caso da ciência, do paradireito enquanto paraciência, a vivência do paradireito implica na cosmoética, entendeu? Então, a ciência, digamos assim, o paradireito, ele está muito ligado a questões de quê? Das leis, né? De regras, essas determinações que implicam no contexto mais social, né? Ela exige que a pessoa tenha autocosmoética. E aí é onde entra, eu acho, a questão da cosmoética. E a cosmoética é exatamente as autoleis, é de foro íntimo. Só você julga você, porque é pensenidade. Quem que vai mensurar se você está pensando mal ou bem de alguém, desejando mal ou bem, senão você próprio? Sim. Então, um completa o outro. E o Estado Mundial é o resultado da ampliação de autocosmoética da sua população. Só para fazer a convergência aqui na linha do que o Márcio está falando, eu sou uma pessoa que vocês conhecem que eu tenho as duas especialidades, né? Eu me interesso tanto pela pesquisa para direito quanto pela cosmoética. E eu vejo especificamente no Estado Mundial.
Assim, é importante a pessoa analisar qual o viés que ela quer dar na pesquisa dela em relação ao tema. Okay. Então, por exemplo, em relação ao Estado Mundial, ela pode fazer uma abordagem voltada para a direitologia, que é o que eles estão falando. Então, ela vai fazer a correlação de como vai se instalar o Estado Mundial em relação à legislação, como é que funciona para a legislação no que se refere ao Estado Mundial. Aí ela vai ver, bom, se minha linha de pesquisa ela é mais nesse raciocínio, nessa abordagem, aí ela se questionar, talvez realmente o meu Mater Pensene esteja nesse momento, nada que mude futuramente, mas nesse momento mais para a paradireitologia, porque a minha abordagem é mais por aí. Mas não exclui a cosmoeticologia, porque são especialidades muito próximas. Porque uma não vive sem a outra, uma não dá para se viver sem a outra. Então, ela vai abordar o Estado Mundial pelo viés da intraconsciencialidade, mais no sentido de um trabalho íntimo de ser mais cosmoético, de estar mais voltado para trabalhar as autocorrupções, alguma coisa assim nesse sentido. Aí o viés dela é pela cosmoeticologia. Adriana, você acha correto a gente falar, não sei se correto seria a palavra, mas o ideal é a gente falar que a pessoa, para entrar na paradireita, ela deveria ter um entendimento aprofundado da cosmoética, uma vez que é a base disso tudo? Eu sou meio suspeita, porque eu acho que sim. Assim, não dá para você ver uma coisa mais complexa, mais, tem uma forma de heteronomia muito forte que é a paradireitologia, pelo menos como eu entendo, Se você não está com essa vertente da autonomia no sentido de uma lei interna, voltada para uma conduta mais correta, mais ética, dentro do paradigma consciencial, não dá para alcançar lá. Mas, assim, de qualquer maneira, eu vejo assim, você vai chegar nesse ponto comum, seja entrando por lá ou entrando por cá, nesse sentido. Ou você, pela paradireitologia, vai chegar na questão da cosmoética, ou você, pela cosmoeticologia, você vai chegar no paradireito. Então, assim, são caminhos que são convergentes. Aí a pessoa tem que ver onde é que ela vai ajudar mais, qual que é a tendência dela maior realmente naquele momento e tudo mais. Falando até de caso pessoal mesmo, que foi o que aconteceu comigo. Agora, gente, só para clarear a minha fala, eu não estava me referindo a esse trânsito interdisciplinar, eu estava me referindo ao trânsito Colégio Invisível da Cosmoeticologia e pré-IC da Cosmoeticologia, entendeu? Era uma questão de relação colégio e IC, Agora, no nosso caso, nós optamos em o Colégio Invisível estar dentro da pré-IC Futura IC, trabalhando junto no técnico científico. Porque ambos trabalham com pesquisas. Um com a pesquisa dos seus integrantes da IC e outro, vamos dizer, orquestrando todos os demais pesquisadores independentes, livres, que não tenham vínculo maior, a não ser através do Colégio Invisível. Seria uma forma de fazer a convergência e abrir com mais força, Isabela? Ok, obrigada. Os do Colégio Invisível, eles podem, depois, no futuro com a IC, virar voluntários virtuais à distância, especificamente nessa área de pesquisa, através do Colégio Invisível. Inovadora, tá? Nossa CCI, porque, em geral, abre a IC não dá tempo muito de fazer pesquisa. E nós vamos tentar fazer o inverso. Nós vamos começar com foco mesmo em pesquisa e autopesquisa. Interessante, Não, já tem ICs assim, lógico. Mas juntando o Colégio Invisível é a pioneira. Conheço, é a pioneira. Interessante, muito bom. Agora, professora Isabel, em parafatologia, na página 2, final da segunda linha, como podemos fazer as reciclagens pluriexistenciais de posturas anacrônicas que ainda temos? Primeiro, nos apercebendo delas, reconhecendo o que está anacrônico em nós, qual é a postura nossa que destoa, qual é a roupa que você veste, que já ou está apertada ou está folgada demais. Então, são posturas que não cabem mais. Na hora que a gente reconhece essas posturas anacrônicas, é meio caminho andado para a superação do trafar, eu diria, ou então da postura inadequada.
E aí é a lei do maior esforço. Suar sangue, ter abertismo consciencial para admitir os erros, que os colegas, e aí a grupalidade ela é muito importante, porque ela sinaliza onde ocorrem os deslizes, né? E aí você fala, se a pessoa está falando, eu devo estar mesmo com aquela postura já não adequada mais para a minha realidade consciencial. E aí você vai ajustando. Agora, na paradoxologia, na primeira linha, página 3, tá? Como funciona na prática o paradoxo tão longe, tão perto? É bom tem até um filme, né, com esse nome, tão longe e tão perto. Tem. Você pensa que está longe, que teu ato anticosmoético não reverbera, ou até mesmo o teu pensene, o pensamento, sentimento e energia, só que é lê do engano. O que nós pensamos, sentimos e agimos, ele reverbera no cosmos, ele gera efeitos. Agora, você estudar sobre isso é muito instigante. Por quê? Imagine aquilo que nós falamos no início. Por que alguém fica até 1h da manhã para debater online sobre posturas anticosmoéticas? Que a pessoa precisa reconhecer em si e ela não tem como parâmetro se não for o outro fazendo a autoexposição do outro. Então, a troca de experiências desses comportamentos inadequados ajuda muito. Então, não existe distância para quem quer superar trafares e ser exemplarista cosmoético. Inclusive a distância extrafísica. Porque os maiores aprendizes nossos são as consciências extrafísicas, que têm link conosco e que estão acostumadas a ver nossas escorregadelas nas autocorrupções, diárias, diuturnas, constantes. Na hora que você recicla, não tem distância, não tem tempo e não tem espaço. Então, esse longe não tem. Ela vai aprender com você, comigo, com todos nós, quando a gente recicla. Agora, professora Isabel, na página 2, em tecnologia, na primeira linha, você poderia contextualizar a técnica dos 100 temas de pesquisas em cosmoeticologia? Eu não sei, são todos colégios invisíveis que desenvolvem 100 temas? É como se fosse uma diretriz dos colégios invisíveis, que para eles manterem o link com os seus participantes, eles elenquem 100 temas afins àquela especialidade. No caso nosso, do Colégio Invisível da Cosmeticologia, nós temos os 100 temas definidos, está no Moodle lá, né, na internet. Então, a pessoa ela passa a integrar o colégio, se ela não tem um tema, um subtema, ainda dentro da colegiologia, da cosmeticologia. Por exemplo, coerência. Coerência é um tema. Exemplarismo. E tem mais 98 temas, subtemas. A pessoa escolhe um e ela vai fazer artigos, vai fazer pesquisa, vai estudar e vai dar aula daquele tema que ela escolheu, dentre esses 100 temas. É interessante o que a Isabel está falando, porque é o primeiro passo para o pesquisador em qualquer especialidade de colégio invisível começar a fazer associação de ideia, porque na hora que cada um começa a fazer o rol dos 100 temas, ele começa a expandir, aí ele começa a ver ele mesmo, né, que tipo de correlação ele pode fazer com aquela especialidade. Depois o grupo em conjunto elege daqueles 100 que cada pesquisador fez, elege os 100 principais naquele momento para o grupo focar, né? Então, é bem interessante para começar a fazer o raciocínio, né? Corrupção, por exemplo, é um tema. E tem tudo a ver com cosmética. Você reconhecendo, vendo, identificando as suas corrupções, é que você vai trabalhar para superar, para ser incorruptível naquele processo. Unidade de medida, não é isso? Autoincorruptibilidade.
Um temão esse, hein? Alta incorruptibilidade, unidade de medida cosmética. Essa bancada da cosmoética, que bem que podia passar alguns minutos lá em Brasília, né? Emprestando assim o Holopensene. Ia ser muito bom. Agora, professora Isabel, se eu não estou enganada, tinha uma errata, alguma coisa a ser corrigida no seu verbete? Você quer falar? Tenho sim. Vamos lá para a gente clarear? Perfeito, ele está na página... Página 4, é isso? Na página 4, na retrospectivologia. Item 5, publicações. Nós colocamos ali todas as publicações que o Colégio Invisível fez ao longo desses 11 anos, tá, de existência, né, que ele começou em 2003, 8 de março de 2003. Então, eu que coloquei aqui a revista Virtual Ethos em 2003. Na verdade, não é Virtual Ethos, é Virtual Cons, e não é da Cosmoética, é da Conscius. Virtual Ethos é um artigo da professora Cristina Aracá, que ela publicou na revista. Então, é melhor a gente retirar esse item. Retire né? esse item, por favor. Agora, por falar em Virtual Cons, você sabe que eu lembrei que o grupo era um colégio invisível, a Conscius, pelo que eu me lembro, começou também com um grupo de um colégio invisível. Eu fiz parte uma época. Eu estudei na Cosmoética. O grupo foi crescendo, foi ampliando, né? E gerou a Conscius. Eu falei, eu acho que eu estou tendo uma pré-cognição do que vai ser o nome da revista da Cosmoéticologia. Virtual Ethos. Excelente nome, excelente. Agora, aqui... Nesse item ainda de publicações, a gente tem uma pergunta. Sim. Ela pergunta se tem alguma perspectiva de sair uma nova tiragem do livro Filosofia do Meio. Sim, ele já está em revisão e nós estamos pensando em segurar para lançar no encontro da Cosmoética, se a gente conseguir segurar até lá. Ele está praticamente revisado já pelo professor Antônio Pitaguari. Até tem um exemplar Esse aqui. livro é uma pérola. Tá? Nossa, a Filosofia do Meio. Foi lançado pelo Colégio Invisível da Cosmoética. Né? E ele vai ser relançado, a segunda edição. Então, a ideia é esse ano ainda? Sim. Muito bom. Se tudo correr bem. Excelente. Agora, professora Isabel, em polinomiologia, na página 3, na primeira linha, você poderia explicitar o polinômio emissão, transmissão, recepção e feedback? Na hora que alguém emite algo, o receptor, obviamente, recebe aquela mensagem, seja ela simbólica, seja ela energética, pensênica, né? Ela pode dar, e ela reage. Essa reação dela, aquele pensene, ou aquela ação, ou aquela palavra, é o feedback de como você está sendo cosmeticamente. Então, se uma pessoa se irrita com você, ao invés de você questionar a irritabilidade dela, questione primeiro a si próprio. O que eu coloquei na minha energia que gerou esta reação no meu interlocutor? Seja ele princípio consciencial ou seja ele humano. Ele reage mais pela energia do que propriamente pelo que você falou. Mais pelo como você fez do que pelo que você fez. Então, os feedbacks que nós recebemos das pessoas e dos princípios conscienciais do nosso entorno, elas dão sinais de quanto anda a nossa cosmoética. De como nós estamos fazendo a emissão da nossa cosmoeticidade na hora que a gente interage com as pessoas. É nesse sentido que a gente quis enfatizar. Bem sério esse polinômio, nossa. Muito sério. Agora, na antagonismologia, página 3, primeira linha. Você poderia falar sobre o antagonismo improviso método?
invés de nós improvisarmos, existe uma premissa da Conscienciologia que chama-se calculismo cosmoético. O ideal é nós pensarmos sempre nas consequências dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas energias, que são as ações. Se nós tivermos um método de agir, de pensar, provavelmente minimiza muito os erros de abordagem, minimiza as interprisões, as mágoas, os ressentimentos, as suscetibilidades, porque a gente pensou antes nas consequências, mas de modo cosmoético, com calculismo cosmoético, com a intencionalidade rígida de acertar mais e de errar menos. Então, é nesse sentido que é preferível ter métodos de conduta do que improvisações, impulsividades, apriorismos. Agora, você poderia comentar também, na antonimologia, na primeira linha, logo na página 1, certo? O espaço intelectual competitivo. O que ocorre com a academia? Vence quem é o melhor, ganha estrelinhas e certificados e láureas e prêmios Nobéis. Quem for o melhor. Qual é o estímulo que nós estamos dando para a sociedade? Competição. Vamos vencer quem é o melhor, vai ser aplaudido quem for o mais bonito, quem for o mais isso, quem for o... E vai ser penalizado quem for o menos. Então, o mais, o menos, o melhor, o pior, isso, aquilo, tem valor, tem um valor para a sociedade em geral. E nós estamos nesse meio ambiente. Essa é a nossa mesologia. É nisso que nós vivemos. A cosmoética não tem isso. Não é por aí. Não é estimulando a competição. É estimulando a agregar valor, valorizar o diferente, respeitar os desiguais. Não é transformar todo mundo num quadragismo e querer que cada um seja do jeito que é aquele quadradinho, aquela caixinha. Absolutamente, é respeitar os diferentes, aceitar os diferentes, aprender com os diferentes. Isso é o contrário da competição. Isso é agregar, é cooperar, é respeitar. É a questão da competição, da autocompetição, né, Isabel? Que é o que a cosmoética leva a gente à autocompetição evolutiva com a gente mesma, né? O Antônio... No sentido de autossuperação, de estar sempre se pronunciando de uma maneira melhor do que a gente se pronunciou ontem, né? Exatamente. Primeiro porque o histórico de vida de cada um é único. Uhum. Se existe 7 bilhões de pessoas e 7 impressões digitais diferentes, 7 bilhões de consciências diferentes, elas têm que se manifestar diferentemente. Então, esse espaço intelectual competitivo que nós vivenciamos, substituir isso e transmutar e mudar isso para um colégio invisível de cosmoética, é o contrário. É onde você vai participar de outra maneira cooperativa. Agora, tem uma pergunta, essa verbetógrafa, ela está perguntando sobre a atributologia. Você podia dar uma explicada geral sobre essa atributologia? Atributo das parapercepções extrasensoriais. Notadamente do autodiscernimento quanto à pesquisa e produção de gestões em cosmoeticologia. Primeiro, na hora que eu ativo a parapercepção, quer dizer além, o sufixo para é além. Além das percepções dos 5 sentidos, eu já estou utilizando o parapsiquismo. Eu estou fazendo uma leitura extrasensorial, além do olfato, da visão, né, da parte sinestésica. Então, eu estou percebendo a intencionalidade do outro. Eu estou fazendo uma leitura ampla
E na hora que nós colocamos isso, estamos fazendo a leitura mais correta. Não subestimar essa leitura que nós estamos fazendo e transformar isso em GESCONs e produções, em pesquisa e produções de GESCONs em cosmeticologia, é um desafio. Porque como é que eu vou colocar no papel algo que eu estou sentindo e que tá diferente do que a maioria está praticando? Isso tem a ver um pouco com isso da competição que nós falamos. Isso é um desafio, mas é o caminho. Cada vez que, por exemplo, na hora que eu gero instabilidade na outra pessoa, eu faço uma crítica numa pessoa, um filho, um parente próximo, eu o desestabilizei emocionalmente, energeticamente, posso colocá-lo até em baixa autoestima, eu gerei um pato pensene dele com ele mesmo, eu verbalizei algo, ele entrou em pato pensene, se achou menor, se achou pior. Quer dizer, eu já fui totalmente anticosmoética. Agora, isso é um fato. Eu gerei isso. Aí, enquanto está acontecendo isso, se eu estiver antenada, a minha parapercepção vai dando a leitura de como ele está reagindo. Eu tenho tempo hábil de reverter isso. Então, eu percebi que eu diminuí, que eu transformei fiz uma espécie de bullying consciencial nele. Aí eu, olha, desculpa, não é isso que eu quis dizer, volta atrás, refaz, tenta, né, recuperar aquilo. Isso é o fato. Aí a pessoa às vezes até chora, ou então você se retrata online ali durante aquela interação relacional. Agora, tudo isso, gente, ocorre conosco o tempo inteiro. Alguns falam e limpa na hora, limpa a energia negativa, transmuta numa energia positiva e sai a maior todo mundo. Outros não. Tudo bem, nós vivenciamos isso ou não vivenciamos isso o tempo todo? Agora vamos pôr isso no papel e escrever aquela experiência, transformar isso numa produção de pesquisa, de autopesquisa, para servir de exemplo para quem lê, fala, puxa, fulano fez isso, naquele momento ele fez isso com o filho, ele mudou, melhorou, então vou tentar fazer isso com o meu filho também. Então, é transformar as vivências pessoais inscrito em produção GESCONs para servir em cosmoética para outras pessoas. É isso que nós estamos tentando fazer a partir do estudo e da IC da cosmoética. Não é porque nós estamos achando que somos bambambãs, somos mais cosmoéticos e que é todo mundo. Não, é porque a gente já está começando a perceber as nossas anticosmoéticas e perceber isso e às vezes tentar transformar isso o mais rápido possível numa coisa positiva. Só que ainda estamos aprendendo a colocar no papel. E nós estamos aqui nos propondo a abrir uma IC Cosmoetos para colocar isso no papel para servir para as outras pessoas. E não tem pouca coisa escrita não, gente. Em termos de teoria, o primeiro Anais, além de duas revistas Consciência, com 100% de artigos da cosmética, mais o Diurno, com 100% de artigos sobre cosmética, isso ao longo desses 11 anos, tá? Aí mais o primeiro Anais, que é de 2007 a 2003 a 2010, 7 anos de artigos, está quase um meio tratado, já de 2000 anos para cá tem mais um monte para publicar. Isso tudo são experiências, algumas até destas, GESCONs de vivências e superações que as pessoas já estão publicando. Então, nosso papel está sendo compilar isso e disponibilizar para as pessoas. Como esse aqui ficou caro e muito grande, nós fizemos em DVD. Então, quem quiser pode comprar aqui na Epígrafe e mandar encadernar, que fica isso aqui, o DVD, com 400 e poucas páginas. Então, é esse o propósito dessa IC. Primeiro, a partir dos nossos exemplos, e transformando em GESCONs. Agora, Isabel, eu queria só explicar um pouquinho do ponto de vista da verbetografia, porque é uma teletertuliana, eu acho que ela é novata na Conscienciologia, não tenho certeza, mas enfim, é para a pessoa entender melhor essa sessão, né? A atributologia, na verdade, quando no preenchimento dessa sessão, a gente busca especificar os atributos
que tem mais a ver com aquela manifestação, o que predomina, né, da análise daquele tema ali. Quais atributos são mais predominantes para aquelas consciências que compõem aquele verbete, aquele assunto do verbete, né? Aqui até teve uma discussão com a equipe de revisão, por exemplo, sobre a questão de ser faculdades mentais ou percepções extrasensoriais, né, Isabel? E a gente concluiu, então, que seria mais percepções extrasensoriais, dada a natureza do assunto cosmoético em si. Né? A gente não está falando de uma ética avançada, que é além da ética terrestre, que não tem aqui, a princípio, é uma ideia extrafísica, e considerando aí a parajurisprudência, né, medida interplanetária, enfim, realidades extrafísicas. Então, daí a questão do predomínio das percepções extrasensoriais. E aí, como bem a professora Isabel explicou, né, essa questão da importância. O verbete é sobre um colégio. Qual que é o objetivo principal de um colégio? É produção. Não é só ficar discutindo e debatendo. Precisa ter uma GESCOM, né? Aquilo precisa se materializar de algum modo, né? Então, daí a especificidade, né? Está bem explícito aqui a questão das produções em relação à cosmoeticologia. Então, espero que tenha clareado um pouco. Na minha opinião, essa seção atributologia é uma das mais complexas de preenchimento da enciclopédia. Ainda tem um complicômetro que, se vocês pararem para analisar, tem verbetes, por exemplo, nosográficos, feitos pelo professor Valdo, e que ele faz o contraponto na atributologia. Ou não, depende. Às vezes ele faz o contraponto e coloca o que é homeostático, que seria, por exemplo, uma terapêutica para aquele problema. E outras vezes não. Então aí tem também um grau de flexibilidade em função da escolha aí do livre-arbítrio do verbetógrafo, né? Mas a questão é tentar ir no âmago e também traduzir de algum modo alguma questão de atributo mesmo, e não um fato ou o ideal é que aquilo se consolide, né, em algum tipo de atributo até o final aqui da especificação. E eu acho que ficou realmente interessante, porque você complementa, né, falando que é notadamente do autodiscernimento. Aí fecha com a ideia da cosmoética. Né? Agora, esse autodiscernimento, eu achei que ficou bem bom. Na verdade, essa sugestão do predomínio das percepções extrasensoriais foi a professora Rosa Nader. Ela sugeriu essa mudança, né, professora Isabel? E aí a professora Isabel concordou, né, e aí a gente, então, concluiu em deixar assim. Mas aí, Márcia, isso que você está falando é muito bem lembrado, porque praticamente se tornou uma chapa dessa sessão nos verbetes, a questão do autodiscernimento, justamente para convergir para a ideia de atributo, né? Para não ficar assim, alguma coisa fora da linha da atributologia. Mas eu acho bem complexo, assim, porque é o que tem mais difícil, não é, de análise da consciência, você ir ali nos gurgumilos e entender o que é que consolida, qual é o substrato daquele problema, né? Ou daquele assunto, né? Não necessariamente problema. Você queria perguntar? Eu queria. Primeiro, um comentário sobre a publicação dos anais. Eu achei muito interessante, porque a pessoa que escreve artigo, com essa publicação, ela também é diretora de livro, né? De uma certa forma. Muito interessante. Na verdade, esse anais, ele foi o grupo que fez a compilação. Mas é importante para servir como citação bibliográfica, como referências para os pesquisadores em geral utilizarem. Da publicidade a GESCOM. Eu achei muito bom, não conhecia. Entendeu? Depois eu vou olhar. E eu queria uma pergunta, Isabel, sobre o que você falou agora há pouco. Essa elucidação fina da estrutura de pensar, que você trouxe um exemplo agora há pouco, né? A pessoa ficar antenada na cosmoética, se dar conta na hora que ela está conversando que ela foi anticosmoética.
é uma análise da estrutura de pensar, né, da intraconsciencialidade da pessoa. A pessoa que tem interesse em entender mais a estrutura, essa forma de pensar, que ela quer ir na intenção pensênica, qual é o curso que vocês aí sugeririam para a pessoa entender isso aí, ou focar mais nisso aí, especificamente? Além das pesquisas que você já sugeriu, né, das autopesquisas. Olha, nós estamos com três cursos praticamente estruturados já. O curso de Introdução à Cosmoeticologia, que são as bases iniciais mesmo, de valor, moral, costumes, princípios, depois bioética, cosmoética. Seria um curso introdutório até da Conscienciologia para isso. Depois tem o médio e o avançado. Isso é um caminhar. Claro que nós elaboramos algumas planilhas, planilha da holossomaticidade, planilha da autocosmoeticidade, que nós vamos estar aplicando junto com as pessoas para a gente começar a mapear isso. Mapear os pensamentos, sentimentos e energias, que isso já é um metapensene, que alguns já fazem, mas sempre sob o viés da cosmoética, da autocosmoeticidade. Nesse curso introdutório, agora dia 2 e 3 de agosto, né? Começa agora, é o primeiro. E essa planilha, justamente isso que a Isabel falou, a gente vai, na verdade, vai apresentar a planilha nesse curso introdutório, porque a ideia é, a partir desse curso, a pessoa vai para o curso mais longo, né, que é esse curso intermediário, o curso avançado, e que ela vai começar a fazer as nuances lá do nível de cosmoética dela pessoal a partir dessa planilha, né? E essa planilha ela vai ter assim, correlação, que aí no dia a dia é essa coisa da lucidez que a Isabel está falando. Você começa a se observar no detalhe, no tal do pente fino da sua pensenidade cosmoética ou das suas condutas cosmoéticas. Então a planilha é como se ela ficasse fixa na sua mente, né? E aí tudo que você vai fazendo, você vai classificando naquela planilhazinha, né? Vamos dizer, seria um instrumento anexo do Código Pessoal de Cosmoética. Depois você pode até fazer uma correlação, né? Então você vai dando esse detalhamento. E aí ano que vem também, que vai ter a agenda ainda que a gente está fechando, vai ter um curso temático, tem os cursos temáticos, então o Márcio ele trabalha muito com a questão da profilaxia das irracionalidades, né, que ajuda nisso aí, o Márcio pode falar depois. E vai ter um curso também que a gente está começando a pensar agora para o ano que vem, que é profilaxia das autocorrupções. Então esse aí também vai ser um pouquinho batatófilo, né? Começa pelos professores, isso é que é bom. Entendeu? A gente começa com a gente, então a coisa começa a ficar um pouquinho mais detalhada. Nós começamos a praticar conosco desde o ano passado. Desde novembro do ano passado, a gente se reúne aplicando essa... Aí que foi desenvolvendo a planilha conosco mesmo. Soma, psicossoma, trafor, trafar. O que tem que reciclar, e assim foi indo. Cada um de nós. Claro que a gente ainda tem muito chão pela frente, mas estamos já com algumas vergonhas. A base desse curso podia ser o CPC, né, Isabel? A pessoa já levava o CPC no primeiro dia. Gostei Só repete para mim a ideia, a data e a ideia do curso. É um final de semana? 2 e 3 de agosto, é isso? 2 e 3 de agosto tem o primeiro curso, que é o curso introdutório. Tá bom. Só assim como acréscimo, essa ideia que você traz, eu acho que ele é o cerne, digamos assim, né, da pesquisa na área da cosmoética, que eu entendo, né, que é justamente essa problemática de natureza intraconsciencial. E a questão da intraconsciencialidade remete a essa ideia que ela falou da autocorrupção, né, e que a gente está trabalhando num livro mais amplo de irracionalidades, entendeu? Mas é a essência realmente da problemática que a gente está tentando enfrentar, entendeu? Em termos de pesquisa. Posso fazer? Isabel, eu queria que você pudesse comentar na página 2, na parafatologia, como que funciona na penúltima linha, o encontro extrafísico dos integrantes do Colégio Invisível da Cosmoecologia? Chama-se Encontrex. Na verdade, ele estava mais ativo.
Agora ainda está em stand-by, depende a partir da nossa reunião agora. Mas as pessoas, elas têm um moderador, tem uma pessoa da equipe que superintende essa atividade, é definido um tema e as pessoas têm uma semana para se encontrar em determinado local e debaterem aquele tema. Chama Encontrex, Encontro Extrafísico. Normalmente era no laboratório da cosmética que eles marcavam o encontro. Depois vocês debatem o que cada um percebeu? Sim, todo o hall. Eles desenvolvem. Nós tínhamos um tema por mês e toda semana a gente debatia no dia do hall, da reunião online. Obrigada. Isabel, meus parabéns aí pela representação do conselho do colégio. Na página 3, em Crescendologia, eu ia te questionar sobre o Crescendo Ética e Cosmoética. Quando vocês falaram do curso, das planilhas, o questionamento ficou da seguinte forma. O curso, as planilhas, ele vai trazer exatamente essa autoidentificação do crescendo, o nível de ética de cada um ao nível de cosmoética, porque, como nós falamos até agora, né, nós estamos falando de uma teoria inovadora. Ainda é muito teórico a questão da cosmoética. No intrafísico, hoje eu vivo aqui com todas essas interrelações, pessoas, tudo. E qual o meu nível de ética, né, para começar a praticar a cosmoética? Porque eu entendo assim, posso ser que eu esteja assim meio vendo a coisa com muita complexidade, né? E assim, para você exercitar, primeiro é uma teoria cosmoética, mas para que você passe a esse exercício, no mínimo você teria um nível de lucidez de 100% de ética intrafísica. Essa é a van filosofia. Porque, primeiro, níveis de ética são diferentes. Perfeito. Né? Imagina de cosmoética. Qual que é a diferença? A ética, a abrangência dela é humana, a intrafísica. E a cosmoética, ela transcende, ela já é uma ética cósmica, já é multidimensional, já tem outras variáveis intervenientes, que são as consciências extrafísicas. São aquelas consciências que fazem parte do nosso cotidiano e, às vezes, nós não damos valor. É a mudança de humor, é a raiva que você sente do nada, surge, você acorda bem, daqui a 10 minutos você está de mau humor. Da onde vem esse mau humor? É virar a cara para o colega, né? Aí pisa no gato, joga pedra no cachorro, xinga o marido ou a esposa, e dá conta para o empregado, despede o empregado, pelo mau humor inesperado que não sabe nem de onde vem. E às vezes são consciências extrafísicas, companhias daquela pessoa e que querem ver o circo pegar fogo. Que se a pessoa não tem discernimento, ela pisa na ética, na cosmoética, tudo direito. Agora, se nós não começarmos a entender e melhorar a nossa ética, com certeza não vamos alcançar nem a cosmoética. Se nós aqui nos arvoramos, por exemplo, eu costumo fazer uma comparação bem didática, que é aquela pessoa que fala, eu sou vegetariana, ou eu sou naturalista, porque eu não aceito que matem animais. Imagina, coitado dos animais. Aí você olha para ela, ela está com uma bolsa de couro, um sapato de couro, uma carteira de couro, mas só olhando a parte da alimentação. Então, o discernimento está reduzido, está ali limitado. Não olha o todo. Então, ela precisa começar a olhar o todo, intrafísico, e aí vai ampliando para começar a conquistar e ser ampliado para o extrafísico. E ser de exemplo para não se deixar influenciar. A auto e a hetero e a abrangência dessa relação. Se vem a vontade de brigar com o outro, por quê? De onde vem essa vontade? É minha, não é minha? Tem que começar a fazer a diferenciação. Aí entra dos atributos as parapercepções, né? Aí entra o processo das parapercepções. O discernimento. Ok.
Obrigada, querida. Agora, só lembrando, não digo para quem está aqui que já está mais afeito aí ao assunto, né, Beth? Mas só lembrando aí, principalmente para os teletertulianos novatos aí na Conscienciologia, que quando a gente fala da codigologia, que é uma seção aqui do detalhismo, em geral, o que consta da codigologia são abordagens mais práticas, mais teáticas. Então, quando a gente coloca assim, o Código Pessoal de Cosmoética, de alguma maneira é uma tentativa de você deixar mais prático, mais alguma coisa fazendo parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, em relação à cosmoética. É um pouco o que diferencia assim, a codigologia da principiologia, por exemplo. Certo? Agora, Isabel, a gente tem mais algumas perguntas de teletertulianos, e dessa tertuliana que eu desconfio que é mais novata, ela pede que você fale sobre a vivência teática do estado vibracional profilático, em relação a esse tema muito sério, né? A vivência teática é a prática diária do estado vibracional. O estado vibracional é uma mobilização básica de energia que você faz, trabalhando as energias pela vontade, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, em movimentos ritmados, a tal ponto que gere um encapsulamento energético homeostático, onde você fica num estado rígido, saudável, bom, lúcido, principalmente de lucidez mental, para tomar decisões acertadas. E esse estado vibracional, ele permite com que você não seja engolido exatamente por aquelas interferências energéticas e consciências extrafísicas, que manipulam consciências intrafísicas para afetar o seu equilíbrio holossomático de todos os somas, do soma físico, né, que é o soma do corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Então, não há essa desestabilização. O estado vibracional, ele permite com que você esteja íntegro, o tempo todo e lúcido. Então, por isso que a sugestão de prática é que a pessoa consiga praticar pelo menos 20 vezes o EV, ou o estado vibracional, ao dia, para manter essa lucidez pensênica o máximo possível e tomar as Justamente ela pergunta sobre a questão do holopensene pessoal cosmoético, na Pensenologia, página 1, primeira linha. Ela pergunta também sobre o holopensene grupal cosmoético e os ortopensenes. Ortopensenes? Holopensene pessoal cosmoético, grupal cosmoético e os ortopensenes. Tá. Holopensene, holo quer dizer conjunto, integração, todos. Pensene é pensamento, sentimentos e energias. O holopensene é aquilo que você emana pela sua pensenidade. As pessoas olham para você e identificam o seu jeito de ser. Os seus valores transcendem esse holopensene. O holopensene pessoal, ele é a sua manifestação pensênica, o tempo todo. O grupal, exatamente, é o agrupamento dos holopensenes afins. Então, pessoas que gostam de briga, de guerra, de coisa, né, de truculência, elas se juntam e formam pequenos grupos de vândalos, de más intencionados, pessoas más intencionadas. Só que existem as pessoas que querem o bem também. As pessoas que querem ajudar o próximo, sejam de maneira filantrópica, altruísta, consciencial, elas se juntam pelos holopensenes afins. Aquelas pessoas que têm em sua manifestação o interesse em ajudar o próximo, a sensibilidade, a solidariedade, o companheirismo, o respeito ao ser humano, à vida. E aí ajuda o próximo. Então, essas pessoas também se aglutinam. Então, tem as pessoas literatas, que são pessoas que gostam de estudar. Elas também se afinizam e se juntam pelos holopensenes afins. Tem aquelas pessoas que perdem um tempo danado bebendo, fazendo coisas, também se aglutinam pelos holopensenes afins. Sabe aquele ditado, dize-me com quem andas que te direi quem és? É uma amostra de holopensenes.
Agora, Isabel, na cosmologia, na página 2, primeira linha, ela pergunta sobre o código de ética multidimensional permeando as inter-relações conscienciais. Você pode comentar. É uma ética, a ética multidimensional é aquela que ela ultrapassa a dimensão física. Então, é um código feito a muitas consciências, muitas mãos, muitas cabeças intra- e extrafísicas, e elas têm aqueles compromissos de grupo. Quando a gente fala em grupalidade, a qualidade de um grupo, ela não reflete só a vontade das pessoas intrafísicas, ela reflete pessoas extrafísicas, consciências extrafísicas afins àquele holopensene. E aí é estabelecido vamos dizer, esse código, e eles atuam de comum acordo. Agora, professora Isabel, na legislogia, você poderia comentar os 2 itens, as leis da cosmoética e a lei da interdependência consciencial? Tem várias leis da cosmoética. Lei dos males do menor, lei dos afins, lei da causa e efeito. Não, você falou só. Lembra de mais algum? E a lei das... Inseparabilidade grupo kármica. Eu vou fazer uma pergunta aí para vocês, especialistas. Em geral, as paraleis, elas são leis da cosmoética, não são? Sim. As leis do cosmos, em geral, as paraleis mesmo, promovidas aí pelas consciências avançadas, convergem para as leis da cosmoética, não é isso? É isso. Porque está tudo no fluxo do cosmos, né? Exatamente. Meio que, no final, vai todo mundo para o fluxo do cosmos. Não é isso? É isso. Perfeitamente. A interdependência é a relação ideal daquela pessoa que é livre de interprisões grupo-kármicas. Na hora que se você tem pessoas ou consciências que dependem de você, ou das quais você acha que é independente, totalmente independente, isso não existe. Aliás, isso é o que mais existe, mas isso não é o mais cosmoético. O mais cosmoético é ser interdependente. É não gerar dependências de qualquer natureza, seja energética, financeira, emocional, intelectual, de gestão. O ideal é que cada um seja autônomo consciencialmente. Ele tome as suas próprias decisões. E aí você precisa dos outros para viver, porque nós somos uma complementariedade de talentos, uma complementariedade de traços, forças. E é nesse caminhar que a gente se evolui. A gente evolui em grupo, uns assistindo os outros. E a interdependência um complementa o outro. Mesmo que nós sejamos todos, vamos dizer assim, do direito, eu não sou da área do direito, mas o grupo do direito tem as especialidades, elas se complementam. A medicina tem as especialidades, elas se complementam. Assim a cosmoética também se complementa. Agora, Isabel, a gente juntando, né, a questão do colégio invisível, das leis da cosmoética, né, tem essa questão que eu acho que é a lei fundamental aí, que a gente está inserida nela até o pescoço, que é a lei da interassistencialidade, né? Que é o que permeia aí esse trabalho de vocês, claro, né, no colégio, na pré-IC. Então, universalismo também, tem várias, né? Eu estou lembrando aqui que tem um verbete na enciclopédia, para quem tiver interesse. E aí, claro que, como você até falou, né, Adriana, tem a questão do veio que você vai fazer a sua pesquisa, mas tem aquele verbete do professor Rodrigo Marchioli, que é a paralegislogia. Então, ali ele tem uma listagem das paraleis, né? E claro, a seção legislogia da enciclopédia como um todo, tem vários verbetes também do professor Valdo, sobre leis em geral, enfim. Dá bastante, tem muita pesquisa para ser feita sobre esse assunto na enciclopédia, é isso que eu quero dizer. Se a pessoa tiver
interesse, né, essa pessoa que perguntou, dá para aprofundar bastante lendo alguns verbetes na própria enciclopédia. Agora, Isabel, na filiologia, na página 3, você poderia falar rapidamente sobre cada item da filiologia? A cosmoeticofilia. Filia é amante do novo, não é? Eu amo estudar cosmoética. Por exemplo, tecnicofilia, não ter medo de tecnologia. Porque, no caso do Colégio Invisível, que a interação é quase toda online, e aí nós temos que trabalhar numa plataforma Moodle. Aí o pessoal fica mudo diante da plataforma. Fica estático. E agora, para que lado que eu vou? Que botão que eu aperto? Não, pede ajuda para os universitários, os garotos aí, a meninada, nada de braçada na tecnologia. Vamos trabalhar, vamos teclar, e aí vamos colocar o Getalk, vamos no WhatsApp, não funciona o Moodle, vamos funcionar o Facebook, vamos funcionar o Skype, e vamos comunicar. Então, não tenha medo de tecnologia no que tange a sistemas. Que mais? Evoluciofilia, a mesma coisa. Nós queremos evoluir destemor perante o rompimento com as atitudes anticosmoéticas. Vamos praticar um pouco de coisa cosmoética, vamos aprender a ser mais ético com as plantas, com as pessoas, com os passarinhos, com os papéis, consigo próprio, e vamos evoluir juntos. A evolução é uma constante. É a gente que dá o ritmo. Conviviologia, a mesma coisa, vamos gostar do convívio. É difícil não evoluir sem conviver. Porque você não mostra nada, fica ermitão, fechadão no seu espaço. Vamos conviver, errando que aprende. É tentativa e erro. De vez em quando aparece um tentativa e acerto. Isabel, é impossível a pessoa participar de um colégio, né, ativamente, sem essa questão da conviviologia, né? É fundamental. Sem friccionar cabeças. Sem lapidar egos, porque a gente se tromba um com o outro o tempo todo. É um monte de estrela que vai se pontiaguda e vai lapidando, vai melhorando, vai ficando mais rolicinho. Vai virar sério. A recinoteca é a mesma coisa. Vamos fazer reciclagem. Filia, a gente está na filia. Sociofilia agora. Eu que sou da holoteca, gente. Já estou correndo para a holoteca. Falha aí. Sociofilia. A mesma coisa. Amar, gostar de sociedade, de pessoas, de convívio, de grupos. Heterocriticofilia. Vamos ouvir a heterocrítica, sem medo de ser feliz. A pessoa, mesmo que ela fale com a intenção de te machucar, releva, pega o lado bom. Pô, se a pessoa criticou, ela está dando um feedback que vai ser de inestimável valor para você superar travões, traços fardos e melhorar. Nesse sentido da heterocrítica, até vou ler um trechinho aqui, que a Adriana Rocha publicou, sobre a questão da pessoa ser autoimperdoadora. A pessoa autoimperdoadora, ela significa o não acompliciamento com as autocorrupções, sutis ou evidentes, e prontidão para a reciclagem dos autotrafares. Isso, a gente só vai entender isso, os nossos trafares, para poder perdoar, quando o outro nos aponta, nos mostra as fissuras que nós estamos tendo, as distorções de autoimagem, as distorções cognitivas. E aí que a gente vai começar com o auto-perdão e o hetero-perdão para o crítico. A gente passa a perdoar aquilo, por quê? Porque fez um bem, porque ajudou você a melhorar. Na hora que mostra aonde está o furo, gente, a gente supera. O problema é que a gente não enxerga. Todo mundo acha que todo mundo enxerga tudo. Não enxerga, não adianta. Ainda mais quando é em nós, a gente não vê. Se o outro não mostra, como é que nós vamos saber onde a gente está errando? É muito difícil. E os pequenos furos que afundam o grande navio. O grande furo, rapidamente todo mundo vai lá e tampa.
Mas os pequenos furos, mina aqui, mina ali, daqui a pouco você afundou o barco. Posso perguntar aqui? Pode, claro. Na página 2, em detalhismo, na principiologia, queria que você comentasse o princípio cosmoético de educar sem inculcar. É que a inculcação, ela vem de lavagem cerebral. E você fica falando até convencer a pessoa. Para convencimento também são posturas religiosas anacrônicas já nossa, que já estamos num outro patamar de estudo e autoestudo que dá para superar. Então vamos observar como é que está sendo nossa abordagem na parte de ensinar, e aí ensinar realmente com exemplo, e a cosmoética, a base dela é o autoexemplarismo, né? Para não inculcar ou evitar inculcar nas pessoas. Faça isso, faça desse jeito. Observe as teorias de fulano, de ciclano, de beltrano, N livros, N publicações. Não é isso. O melhor jeito de educar é pelo exemplarismo de autorreciclagem, de automudança efetiva. Tá bom? Isabel, a página 3, interdisciplinologia. Eu pensei aqui que seria interessante colocar a autocosmoeticologia, que eu vi ali no memorando e me lembrei, que não está aqui, que eu acho que trata da autocosmoética, que me parece que seria a parte mais teática da cosmoética. Né? Pode ser. Obrigada. Oi. Na página 2, em fatologia, de baixo para cima, a quinta linha ali, o avanço do entendimento da moral cósmica. E depois, na última linha, seria o valor prioritário do uso da cosmoética. Por favor, poderia aprofundar? A segunda é qual? Desculpa. A primeira é o avanço do entendimento da moral cósmica. Tá. E depois, na última linha, o valor prioritário do uso da cosmoética. Moral, o avanço da moral. O entendimento, né? Do entendimento da moral cósmica. Sabe, Terezinha, como que a gente avança, como a gente entende? Eu vou fazer uma outra analogia para a gente tentar entender isso, tá? Eu vou fazer uma analogia entre escutar, ouvir, entender e compreender. A gente escuta um ruído lá fora. Fez um barulho. Não quer dizer nada para a gente a não ser um barulho. Se você aguçar a audição e aquele barulho continuar, você vai ouvir o que é que está gerando aquele barulho. É uma chuva. Ou são graveto, ou é fogo pegando, ou são passos de cavalos, ou passos de gente. Aí você ouviu o que era. Se você ouvir agudamente, você vai entender que é de cavalo. Você vai compreender depois que você vai vivenciar aquela realidade. Se você andou a cavalo, ou você viu um cavalo andando, antes você desconhecia cavalo, você identifica porque você vivenciou a experiência daqueles passos. A mesma coisa ocorre quando as pessoas falam coisas para a gente. Elas falam coisas que às vezes você olha para o rosto delas e você não está ouvindo. Você está vendo ela balbuciar. Se você antenar e agudamente para o que ela está falando, você vai ouvir o que ela está dizendo. Se você ouvir todo o relato dela, você vai entender, mas você só vai compreender quando você vivenciar aquela realidade. Então, a gente entender a cosmoética, primeiro a gente ouve falar de cosmoética. É o professor Valdo que tem mais experiência, são os veteranos que já vivenciaram e falam as experiências dele, escreve. A gente começa a entender o que é o vislumbre de cosmoética a partir das vivências dos outros. A gente só vai compreender a cosmoética quando a gente passar a vivenciar a cosmoética.
Então, o entendimento é quando eu ligo minhas parantenas e minhas antenas físicas para compreender o que é essa tal de cosmética. Mas eu só vou compreender a cosmética na hora que eu vivenciar atos anticosméticos e cosméticos. Aí, sim, de fato, eu vou compreender. Até então, mesmo o entendimento requer esforço. Requer ausculta. Ampliar a ausculta para compreender. É um passo antes da compreensão. E a prioridade no uso da cosmoética, nossa, ela é sine qua non. Eu não sei se você estava aí no início, quando nós falamos do recado do professor Valdo num encontro do Colégio da Cosmoeticologia, sobre a cosmoética, ele falou, dentre várias coisas que ele falou que a cosmoética nada mais é do que sinceridade e franqueza evolutiva perante a realidade do cosmos. Que a cosmoética é um brevet para voar. É um passaporte para interagir com os diferentes povos e as diferentes dimensões. É a chave de Gazua para a desperticidade. É um longo caminho para se vencer. Então, cosmoética é o que a gente precisa conquistar e ampliar cada vez mais. Isabel, pegando carona aí na pergunta da nossa colega, falando, sobretudo, sobre a forma de escutar, ouvir, entender, compreender, você podia falar um pouquinho das sutilezas da cosmoética, que eu sei que tem uma aula muito antiga que você fez, eu tenho muitas coisas gravadas dessa época, eu acho que complementa muito essa resposta que foi dada. Pois é. Sutilezas da cosmoética, ela são exemplos do cotidiano que eu tentei colocar naquele artigo que está publicado na revista Consciência, volume 3, número 3, para a gente perceber como a gente fala em pequenos detalhes, que é aquilo que eu falei do navio. Então, eu viajo, por exemplo, eu convivo num grupo familiar, tenho marido, tenho filhos. Eu estou falando do ser humano em geral. Hoje eu não tenho marido. Só para deixar claro aqui. Isso é uma sutileza. Ex-marido. Mas tem os filhos, né? Tem até minha filha ali. Eu viajo, vou para passar uma semana fora. Poxa, o grupo está vivendo comigo. Almoça, janta, toma café, dorme na mesma casa, está num ritmo. Aí eu viajo e não dou notícias. Olha, cheguei bem, estou aqui. O que aquele grupo fica pensando que pode ter acontecido comigo? Eu gero um assédio desnecessário, um temor, um medo nas pessoas. Minha filha sai para ir para a balada. Eu sei que ela vai voltar às 3 horas da manhã. Aí, das 5 horas, ela não volta. O que eu começo a pensar? Teve acidente, deve estar no hospital, entendeu? A pessoa é importante. Hoje em dia, com celular, com WhatsApp, gente, não comunica quem não quer. Avisa, estou aqui. Então, quanto menos ruído a gente gerar nas relações com o outro, quanto mais a gente apaziguar o outro, melhor. A mesma coisa contas. Tem pessoas que... Gente, vocês já viram pessoas que tomam cafezinho, está ali no trabalho, vem o cafezinho, toma café e larga a xícara suja para alguém tirar? Não é capaz de pôr no cestinho de lixo? Vocês já viram alguém que não fecha a torneira direito quando vai escovar dente e fica pingando litros e litros de água indo pelo ralo? São sutilezas da cosmoética. Vocês já viram alguém que usa clips, que usa papel da empresa, porque ela já dá 12 horas de trabalho a mais, porque é voluntário, usa o telefone particular, tira xerox? Não estou dizendo que eu sou santa nisso, não. De vez em quando eu caio também nesses mata-burros. Mas a gente deve estar antenado que está errado. Claro. Entende? São sutilezas. E assim tem dezenas, gente. Ali tem vários exemplos disso. Sobre finanças. A pessoa não quer saber quanto custa a conta. Vai tomar banho, visita, vai tomar banho. 15 minutos, um banho, gente, de altíssimo tamanho. A pessoa fica 40 minutos tomando banho na casa do outro. Não quer nem saber quem paga a conta. Não pergunta. Então, eu acho isso o fim da picada. Na casa da gente, na casa dos outros. Então,
tudo bem, são níveis de ética, níveis de cosmoética, mas o jeitinho tomar como é que fala assim? A gente vai ter o verbete jeitinho brasileiro aí da nossa professora Adriana. Aí agora, continua Isabel, com a aula de cosmoética. a gente ainda tem várias perguntas, vamos dar uma acelerada. Na fatologia, página 2, quinta linha, você poderia comentar os incentivos às GESCONs conscienciológicas? Eu acho isso fantástico. Nosso colégio, nosso técnico científico vai ter esse tipo de trabalho de orientação, acompanhamento de produções de pesquisas pessoais, grupais, não importa. Mas a conscienciologia como um todo, nós elencamos aí quase 100 itens só de infraestrutura que ajuda as pessoas a produzirem. É a verbetografia, é a própria Unescom, é o Holoteca, o Holociclo, os debates. São muitas frentes, né? Tem muitas possibilidades. Para vocês terem ideia, quando a gente começou o Holoteca e o Holociclo, já no ano de 2000, tinha muito poucos autores da conscienciologia. Tinha o professor Valdo e talvez um ou outro mais gato pingado. Hoje nós temos 80 e poucos autores da conscienciologia, devido à infraestrutura que tem aqui, que auxilia a produção mental somática. Isso. Agora, na fatologia, você poderia correlacionar dois fatos descritos, o primeiro na quinta linha e o segundo na 13ª, que é a especialidade indicando o público-alvo assistencial e o uso do poder cosmoético para a superação das atitudes anticosmoéticas pessoais e grupais. Eu brinco aqui com o nosso grupo da Cosmoetos. Por que vocês acham que nós estamos no Cosmoetos? Porque nós somos expert em cosmoeticologia? Porque nós queremos ser expert e estamos, até certo ponto, preocupados com isso, sim. Estamos estudando, não que outras pessoas da CCCI não estejam, mas porque nosso público-alvo provavelmente são os anticosmoéticos, porque nós somos, fomos, digamos, ex-anticosmoéticos. Nós somos ex-anticosmoéticos em pelo menos 51%. Né? A questão é só prioridade. Em pelo menos 51% a gente tenta. Né? Então, provavelmente, aquela especialidade que a gente busca e que a gente tem afinidade, o público a ser assistido é o que precisa aprender aquilo. Então, ele vai vir para a sua psicosfera, ele vai chegar para você e você vai se tornar provavelmente um deles na maioria das vezes. O ex-alcoólatra é a pessoa mais propícia para ajudar o alcoólatra, o alcoolismo, porque ele vivenciou aquilo. Ele vai saber os mataboros daquilo melhor do que qualquer pessoa que não foi alcoólatra. Então é isso. Então ele é o melhor habilitado, capacitado para atender aquela demanda assistencial. Agora tem uma pergunta aqui nessa linha. Na fatologia, página 2, quarta linha, você poderia exemplificar o reconhecimento de encontros de destino com o tema do verbete? Na hora que você movimenta um EC, por exemplo, começa a chegar as pessoas afins a isso. Elas chegam. Então, os encontros de destino, eles ocorrem quando tem um momento, um ambiente, um evento, uma senha, algo que junta pessoas que antes, aparentemente, não se conheciam e quando se encontram tem algo que as imantam de tal forma que parecem velhos companheiros, velhos amigos, tanto da coisa cosmoética quanto da coisa anticosmoética. Então, aquele encontro de destino, ele junta. Nós queremos aqui que seja pró-evolutivo. Agora, na parafatologia, página 2, segunda linha. Como podemos desenvolver a autoconscientização cosmoética? Quer falar, Márcia? Bom, a ideia da autoconscientização cosmoética é justamente esse exercício, né, da atitude cosmoética, nessa perspectiva multidimensional. Eu acho que a melhor referência para a compreensão desse termo é o de autopensenização cosmoética, digamos assim. É você pensenizar cosmoeticamente. É a ortopensenidade. Agora, a autoconscientização é esse movimento, essa sua capacidade consciente de agir cosmoeticamente.
Então, isso aí exige o quê? Existe toda essa compreensão do que é que limita esse teu agir cosmoético, né? A tal ponto que você seja capaz de, efetivamente, a partir de sua vontade, você promover, né, essa tua evolução, digamos assim, qualificação em termos de cosmoética. Muito bom. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Primeiro você pensa convencionalmente. Depois você pensa na multidimensionalidade. Ah, existe multidimensionalidade. Depois isso vai ser um gradiente. Com o passar das teorias, você passa a pensar multidimensionalmente. A cosmoética é a mesma coisa. Primeiro você pensa, você age anticosmoeticamente. Depois existe a palavra ética e cosmoética. Aí você passa a agir e pensar em ética e pensar em cosmoética. Com o tempo você passa a agir eticamente e agir cosmoeticamente. Essa é a autoconscientização. Isabel, na página 3, o último polinômio, polinomiologia. O polinômio pessoa, horário, conteúdo, forma, conteúdo. Gostaria que você explicitasse se é também uma sutileza da cosmoética. Na verdade, isso aqui está falando mais do colégio invisível, entendeu? Tem que ter a pessoa, tem que ter um horário que marcou o encontro para se encontrar no online, na reunião online, e aí vem a parte do conteúdo que vai ser debatido e a forma como vai ser debatida. Se ela é coloquial, se ela é apresentação formal, em forma de aulas, é mais nesse sentido. Agora tem uma... Tudo bem, Regina? Sim, mais em relação à pessoa cumprir horários, assim, mais de outra forma. Uhum. Ah, sim, o tempo também é uma sutileza importantíssima. Eu pensei que seria uma sutileza da cosmoética. Mas não deixa de... Com certeza né? Aquela pessoa que deixa os outros esperando, né? Complicada. Agora, Isabel, ela pede aqui, você poderia comentar os projetos para pré e C cosmoetos? Olha, nós apresentamos aqui a proposta da pré-IC para a Unicim em abril de 2014, por sugestão do professor Valdo Vieira, para abrir essa IC, né, quando a gente... e aí nós temos vários projetos. Tem assim, a gente vai ter os cursos temáticos, então, a profilaxia das autocorrupções, esse de autoconscientização multidimensional, profilaxia das irracionalidades. Então, assim, cada pesquisador do Colégio Invisível que queira ingressar na pré-IC vai poder contribuir com a sua pesquisa, com o seu curso temático. Vai ter esse curso introdutório, que a gente já vai começar esse ano. O curso mais intermediário e avançado, que a gente está chamando por enquanto, é porque ele vai ser de mais longo prazo, né, com a duração maior. Nós vamos ter um atendimento a questões cosmoéticas, que a ideia é ajudar a pessoa a refletir, ela consigo mesmo, sobre os dilemas cosmoéticos que ela está passando, né? Vai ter essa assessoria que o professor Márcio vai centrar sobre as GESCONs, focadas com o viés da cosmoética. Então, ele vai ajudar a pessoa a escrever, mas fazendo essa análise cosmoética e o texto, né, relacionado com a cosmoética também. Vai ter a Cosmoeticopédia, que é um projeto do Colégio Invisível que a gente tem que ver aí com esse glossápios, que está parado, né? Aumentar o número de questões que tem que ver com a CONS, que é outro projeto do colégio que estava parado também, que é o Cosmoeticograma, né? Estender isso. Tem 14 itens que hoje, lá na Semana Paracientífica, o Colégio Invisível vai distribuir lá o panfleto com os projetos em andamento, que os projetos já estão sendo realizados. Então, tem o dicionário, são 14. O dicionário da cosmoética, Homo sapiens cosmoéticos, que são mega empreendimentos. Vai ter. E como é que a gente sabe... Colocar online esses cursos, então vamos fazer EAD também. E as palestras que já estão acontecendo a cada 15 dias aqui no CAEC, elas vão ficar disponíveis gratuitamente na página da Cosmoetos. Que a gente está montando, provavelmente mês que vem a pessoa já vai poder acessar.
E falando em online, a Semana Paracientífica, a qualificação da pesquisa, da Conscienciologia como um todo, os métodos, simpósios, seminário, tudo isso vai ser online a partir de amanhã. Hoje é o encontro dos colégios invisíveis, para nivelar informações e procedimentos, e a partir de amanhã tem a qualificação da pesquisa na CCCI, a pesquisa da Conscienciologia. Todos estão convidados, mesmo quem não mora em Foz do Iguaçu. É muito importante isso, gente. Finalmente, nós estamos entrando num processo de qualificação mesmo de alto nível da pesquisa. Estamos saindo desse gradiente um pouco místico, um pouco ainda da oralidade dos fenômenos do passado para uma coisa mais científica, mais séria, mais consolidada e consistente. É muito importante que cada um de nós participe, aprenda este fazer pesquisístico da Conscienciologia. A pessoa pode participar desse evento à distância, é isso? A partir de amanhã. Estará então, disponível informações online. no CAEC, é isso? Informações, inscrições 45 352 5652 ou caec@caec.org. Muito bom, então. Nosso tempo está esgotado. Agradeço muito a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, em especial da nossa verbetógrafa e da bancada da Cosmoeticologia. Muito obrigada a todos e até o próximo. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Magda com a Complementarium, a Mara com o curso 40 Manobras e o Márcio com o curso Introdução à Cosmoética. Boa tarde. Eu venho aqui para convidá-los a fazer o acoplamentário no dia 1º, 2 e 3 de agosto, com a temática Mega Fraternologia. Inclusive, tem tudo a ver com o que foi debatido aqui, que é a cosmoética. Os epicões serão os professores Marcelo Silva, o Pedro Fernandes, a professora Lili Zolé e a professora Miriam Sanches. Além dos objetivos do acoplamentário, nós vamos trabalhar umas temáticas diferentes, né? Vamos estudar neste acoplamentário da Mega Fraternologia, que é o hábito da perdoabilidade interconsciencial, a reconciliação cosmoética, a priorização do desenvolvimento tenepsológico, com o objetivo de fazermos a consolidação do holopensene da Mega Fraternologia. As informações podem ser obtidas através da recepção do CAEC, através do e-mail caec@caec.org ou pelo telefone, o 3525-2652, o código de área 45. Aguardamos vocês. Obrigada. A CIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. É um curso prático, sem pré-requisito, com o professor Epicom Mário Oliveira. Esse curso vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de julho, na sede da CIP no Discernimento, iniciando na sexta-feira a partir das 8h30 e encerrando no domingo às 17 horas. São 3 dias de trabalho intenso com as bioenergias, onde o aluno percebe a sua realidade energética. E ao final do terceiro dia, ele também se dá conta de que ele pode replicar no seu cotidiano todas aquelas manobras que ele vivenciou durante o curso. Informações e inscrições pelo telefone 45 2102 1421, após as 15 horas. E também pelo e-mail acip@acip.com. Lembrando que é sem pré-requisito. Obrigada. Boa tarde a todos. A Cosmoetos convida a todas as pessoas interessadas em fazer um curso, o curso de Introdução à Cosmoética, que vai ser realizado no dia 2 e 3 de agosto. A sala, o local, é aqui no Salão Parapedagógico, e as inscrições desse curso podem ser realizadas no CAEC, na recepção do CAEC, e através do contato cosmoetos@yahoo.com.br. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Colégio Invisível da Para-Reurbanologia.
especialidade Colegiologia, com a verbetógrafa Aline Bittencourt. Muito obrigado e boa tarde a todos.